Boa noite aos irmãos que estão acompanhando aqui no templo, bem como os irmãos que estão em suas casas. Tem sido um prazer para nós voltarmos aos cultos. Os irmãos que estão acompanhando aí em casa, qualquer dificuldade aí, podem falar no chat que o irmão Ayrton vai tentar resolver aqui o sinal para você aí, alguma coisa que der algum problema, ele vai tentar solucionar para você aí, tá bom? Os irmãos também podem fazer o seu pedido de oração no chat. Ao final nós estaremos orando pelos pedidos. Nós vamos dar oportunidade para os irmãos que aqui estão para fazerem pedidos e também leremos os pedidos no chat, tá bom? Então vamos dar continuidade, dar prosseguimento aqui com o culto. Se você já é cristão há algum tempo, você já deve ter presenciado que no decorrer da vida cristã, muitas pessoas acabam por abandonar a fé. Muitas destas pessoas que um dia se converteram, até mesmo no início da sua conversão, apresentaram um certo vigor espiritual, apresentaram um certo vício, um aparente crescimento, dando grandes frutos, servindo ao Senhor em vários serviços na igreja. Mas, aparentemente, algumas dessas pessoas que se apresentavam promissoras no serviço, com o decorrer do tempo, na verdade, mostraram-se ser fogo de palha. E nós poderemos perguntar, o que acontece a essas pessoas? Por que pessoas assim abraçam a fé, até mesmo com grande vigor, e acabam por abandonar a fé como se fosse nada? O que faz alguém começar no Evangelho com tanto vigor e para logo deixar o caminho do Senhor? E no texto que eu quero meditar com você nessa noite, nós temos uma explicação do porquê que algumas pessoas assim procedem. Eu quero convidar você para Mateus capítulo 13, é o texto que o irmão Ayrton começou a ler durante a direção do culto, mas nós vamos considerar os versos do 1 até o versículo 23, vamos nos concentrar ali na parte da explicação da parábola, que seria ali dos versículos 19 até o versículo 23, mas nós vamos ler todo o texto para a nossa compreensão, ou para a nossa melhor compreensão, tá bom? Mateus capítulo 13, versos do 1 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por meio de parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não entendam. De sorte que neles se cumpre o que o profeta Isaías diz: ouvireis com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos,
porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja para aprendermos sobre o Senhor e para te glorificarmos mediante aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Queremos te pedir pelos irmãos que aqui estão presentes, também pelos que estão em casa, nós clamamos as tuas bênçãos e que teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Nós pedimos as tuas bênçãos, se conosco e nos abençoa, nos dando entendimento, pois este é o nosso clamor e nosso agradecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto ele é chamado comumente de parábola do semeador. Este texto ele aparece nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinópticos. O que seriam evangelhos sinópticos? São aqueles evangelhos que foram escritos sob a mesma ótica. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos que assim são chamados. Se você fizer uma comparação, você percebe que muitas histórias se repetem. Muito daquilo que Marcos escreveu, Mateus também escreve e Lucas também escreve. Mateus é o evangelista que escreve com mais detalhes esta parábola. É ele quem faz ali uma citação de Deuteronômio 29 e de Isaías capítulo 6, falando sobre o fato de Deus ocultar, ou de Deus falar em parábolas com o objetivo de ocultar a algumas pessoas o entendimento daquilo que Jesus está pregando. Jesus era um mestre em contar parábolas, em contar essas histórias do cotidiano, para exemplificar como que o reino poderia ser explicado por meio das coisas naturais ou por meio de acontecimentos do cotidiano. Uma parábola é uma analogia longa, e ela frequentemente ela é representada por uma história. Antes do ministério de Jesus, antes de Jesus se propor a falar por parábolas, Jesus aplicou muitas analogias visuais. Em Mateus capítulo 5, por exemplo, Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É isso que é uma analogia visual, onde Jesus pega um exemplo para explicar algo ou alguma verdade espiritual por meio dessa analogia visual. Mas uma parábola, ela é uma analogia longa, que não tem como objetivo explicar cada um dos elementos da história. Na verdade, ela é uma história jogada para que as pessoas ouçam e aprendam a lição por trás da parábola e não fiquem procurando ali minuciosamente quais são os elementos da parábola, ou não fiquem ali minuciosamente tentando achar cada um dos elementos das parábolas. E Jesus então, ele passa em um determinado momento do seu ministério a contar diversas parábolas. E é exatamente em Mateus capítulo 13, que é um capítulo rico em parábolas. E ao ser questionado por que Jesus explica por meio de parábolas,
Jesus dá uma explicação que talvez fosse recebida com estranheza pelos discípulos. Porque se a mensagem do Evangelho é para ser recebida e entendida, e aí Jesus dá uma explicação de por que ele usa parábolas. É para que algumas pessoas vejam e entendam, e outras pessoas vejam e não entendam. Esse é o objetivo de Jesus, passar a ensinar por parábolas. Nesse exato momento, Jesus está em Cafarnaum, é a cidade onde Jesus está temporariamente morando, e o ambiente aqui em que Jesus está ensinando por meio de parábolas é em meio a uma grande multidão. Se você observar o versículo 2, ali nós temos uma grande multidão de pessoas reunidas, e Jesus pede com que o seu barco seja um pouco distanciado da multidão, para que ele então passe a explicar, a pregar na verdade, e ele então escolhe a parábola como um meio de explicar, como um meio de falar as verdades espirituais, as verdades de Deus. E Jesus utiliza a parábola para ocultar a verdade e para esclarecer aos outros. Ao que Jesus diz aos discípulos que eles deveriam ficar alegres, porque a eles sim foi dado a oportunidade de ver e a oportunidade de entender. Mesmo Jesus falando por parábolas, aos discípulos a capacidade foi dada deles verem e de entenderem por meio daquilo que Jesus está explicando. Irmãos, eu parei um pouco para os irmãos que estão em casa. Tem uma carreata passando aqui. Ainda bem que o rapaz acabou de diminuir o volume, o que é esperado, né? Nós estamos... Ele aumentou de novo. Ok, vamos continuar. Nesse momento, então, Jesus está na região da Galileia, e Jesus prefere falar apenas por parábolas, com o justo objetivo de ocultar a algumas pessoas a mensagem. As parábolas, então, elas revelavam a alguns e ocultavam a outros sobre a vida eterna. Dependendo da situação do ouvinte, ela era clara para alguns, mas para outros ela era totalmente obscura. E nessa parábola, Jesus então nos conta sobre alguns possíveis solos, sobre onde a palavra de Deus pode cair. E Jesus compara muito bem. Se você pegar ali um texto paralelo, que é Lucas capítulo 8, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Essa é uma das parábolas melhores explicadas por Jesus. E o texto diz que são os discípulos
que chegam para Jesus e perguntam para ele qual era o significado daquela parábola. E nós entendemos aqui que até mesmo aos discípulos, algumas vezes, eles eram tardios em entender aquilo que Jesus estava explicando. E a figura pintada por Jesus aqui é de um semeador. E antes que você pense que todo semeador da Palestina era um semeador um pouco desleixado, né? Porque a figura que Jesus conta é que o semeador sai a semear, ele vai jogando sementes, parece que sem muito objetivo, sem muita objetividade. Mas lembre que essa era uma maneira de semear muito rústica e bem comum na Palestina. Não era todo mundo que tinha um arado para preparar a terra, não era todo mundo que tinha funcionários para preparar tudo. Na maioria das vezes, a broca e o cuidado da terra era feito de maneira rústica. Tanto é que aqui a semente que cai entre os espinhos é porque justamente a terra não estava bem preparada. E esse semeador então sai jogando as suas sementes para que caia sobre a terra rusticamente preparada e a terra então comece a brotar. Então é uma semeadura ali comum na Palestina. Quando Jesus contava as parábolas, isso era muito vívido na mente daqueles que estavam ouvindo, porque eram cenários muito comuns para aquelas pessoas. E Jesus então compara aqui esses solos os possíveis comportamentos das pessoas que ouvem e que estão atentas à mensagem do Evangelho. Jesus compara aqui esses solos como sendo os corações das pessoas que estão para ouvir. Então a semente, claramente Jesus conta lá em Lucas capítulo 8, que é a palavra de Deus. Claramente aqui o semeador é o próprio Jesus, mas por extensão nós podemos dizer que todos aqueles que pregam a palavra de Deus, que lançam a semente, que é a palavra de Deus, são pessoas que se encontram nessa mesma situação do semeador. E eu quero então observar com você, nos atendo ali especificamente aos versículos 19 até o versículo 23, eu quero falar sobre os possíveis resultados de nós semearmos a palavra de Deus. O que pode acontecer quando nós cristãos semeamos, quando nós cristãos lançamos a semente da mensagem do Evangelho, quais são os possíveis resultados que isso pode acarretar? O primeiro desses possíveis resultados é que a palavra de Deus pode ser não compreendida. Voltando um pouco aqui no versículo 4, Jesus fala: e ao semear, uma parte cai à beira do caminho, e vindo as aves a comem. Versículo 19: e todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Na explicação ou na explanação da parábola, Jesus diz que a semente cai à beira do caminho e as aves dos céus vêm e comem essa semente. Já quando Jesus está explicando para os discípulos sobre o que seria essa ave que vem e come essa semente, Jesus explica que é o inimigo quem vem e quem come a semente. E esse é o resultado comum de acontecer. Muitas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. Muitas são as pessoas que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas não compreendem. Observe aqui que o carro forte, ou a coisa forte a nós entendermos no versículo 19, é que o maligno só vem e arrebata esta semente, porque a pessoa não compreende. A pessoa não compreende, e aí vem o maligno e arrebata a mensagem que foi implantada, ou a semente que foi implantada. Isso me faz lembrar, um amigo meu me contou que quando ele se converteu, ele
queria muito falar do Evangelho para uma tia sua. E ele disse que passou a tarde inteira pegando os versículos mais claros da Bíblia sobre evangelismo, selecionando as frases mais dignas de um pecador ouvir. E ele então foi à casa da sua tia na noite e pregou para ela. Passou mais de 1 hora falando e clamando a Deus para que ela entendesse a mensagem do Evangelho, julgando ele que o coração dela seria posto em xeque. E aí ela perguntou: tia, você entendeu a mensagem do Evangelho? E a resposta dela: eu não entendi absolutamente nada. Eu não entendi nada do que você falou. Nenhuma frase pronunciada por você eu cheguei a entender. Ela não havia entendido nada. Existem algumas pessoas que não compreendem a mensagem do Evangelho. Talvez você, quando aceitou a Cristo, já deve ter se questionado, né? Como que alguém não pode entender a oferta do Evangelho? Algo tão claro, algo tão límpido para nós que passamos o portão da salvação e quando olhamos a mensagem e dizemos: como que eu nunca compreendi isso? Como que por tantas vezes eu ouvi essa mensagem e não compreendia? E aí você se questiona dizendo: como que meu pai, como que a minha mãe não entende uma mensagem tão clara como essa? E Jesus está explicando aqui que algumas pessoas vão ouvir o Evangelho, mas não vão compreender. Lembre que é a mesma mensagem, é a mesma semente sendo lançada mão após mão sobre diferentes solos, mas não importa o quanto que algumas pessoas ouçam, elas não vão compreender. E esta é a situação propícia para que as aves dos céus ou para que o inimigo vá lá e arrebate a mensagem que foi implantada. Não importa quão esforço você faça, a pessoa não compreende. O problema está no próprio ouvinte da palavra. São pessoas que até acham interessante a mensagem, o modo de vida que elas enxergam nos cristãos até seja algo interessante, porque lembre que o versículo 19 diz que o inimigo arranca aquilo que é do coração, aquilo que foi colocado no coração, só que foi algo que estava no coração de uma maneira superficial, de uma maneira não profunda, de uma maneira não propícia a criar raízes, a frutificar. A palavra até que encontrou um abrigo de uma maneira superficial, de uma maneira que simplesmente depois pode ser retirada. E para essas pessoas, Satanás é o agente que cuida de retirar essa mensagem. Ou como disse Paulo em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A pessoa em questão, diferentemente dos próximos que nós iremos falar, não toma uma decisão com relação à mensagem. Ela acha interessante, a mensagem fica ali de uma maneira superficial no seu coração, mas ela não toma uma decisão diante disso. Ela acha interessante, ela fica com o seu coração ali, talvez tendencioso a ouvir, mas Satanás vai lá e coloca algo diante dela, algo mais atrativo, algo mais convidativo. Talvez as bebidas para algumas pessoas seja algo mais atrativo do que o evangelho. Talvez as jogatinas, os vícios, talvez Satanás coloque diante delas falsas amizades, algo que seja mais atrativo, algo que seja mais convidativo do que abraçar o evangelho. E essas pessoas acabam abraçando as coisas do mundo sem pestanejar. Mas um segundo resultado que nós podemos enxergar do semear da palavra é que
a mensagem, ela pode ser recebida de uma maneira precipitada. Vimos em primeiro lugar que a mensagem pode ser não compreendida, de acordo com o versículo 19, mas de acordo com os versículos 20 e 21, a mensagem pode ser também recebida de uma forma precipitada. Versículos 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Observe que, diferentemente do anterior, ele não toma uma decisão, mas este, diz o texto, que ele recebe logo a mensagem. Ele ouve a palavra, ele recebe e recebe com alegria. Mas diz o texto que a superfície sobre a qual a semente cai possui apenas uma pequena pouca areia, na verdade, mas o que vem logo debaixo dessa pequena porção de areia é um solo rochoso, algo que a semente não vai criar raízes, algo que a semente não irá durar. E diferentemente daquela anterior, ela recebe, ou ela ouve, recebe rápido e com alegria. E são estas pessoas que aos nossos olhos elas receberam a salvação. São estas pessoas que aparentemente recebem a salvação e que produzem um fruto desejado. Logo sai com viço, logo sai a plantinha, logo começam a aparecer aquilo que aparentemente seria uma fé, mas como diz o versículo 21, eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. É aquela árvore, é aquela fé que nasce com hora e data para acabar. Para esse segundo resultado, a pessoa está enganada e está enganando os outros, não de uma forma proposital, não de uma forma com a intenção de enganar e de ser enganada, mas é alguém que tem hora para começar na fé e hora para findar. É aquela pessoa que já pisa na fé, dizendo: qualquer coisa que der errado, eu estou pulando fora. É aquela pessoa que compra algo dizendo: talvez eu consiga pagar, talvez eu consiga ir até o fim. O discípulo de Jesus é alguém que deve pensar em todas as implicações de ser um discípulo. Não foi isso que Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 14? Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Abra comigo. Lucas 14, do 25 até o versículo 33. Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Jesus sempre deixou claro para os discípulos qual é o preço que se paga para ser um discípulo de Jesus. Lucas 14, do 25 ao 33, diz assim: grandes multidões o acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, e a sua mulher, e aos seus filhos, e aos seus irmãos, e às suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater um outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe,
envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Nesse texto que nós acabamos de ler, por 3 vezes, Jesus é enfático em dizer: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Jesus está colocando aqui diante de nós 3 custos para que você seja um discípulo de Jesus. Você tem que ter o custo de amar a Jesus mais do que todas as coisas, senão você não pode ser discípulo de Jesus. Versículo 26. Você tem que calcular o preço do custo do sofrimento, senão você não pode ser discípulo de Jesus. E Jesus diz: tome a sua cruz. É um preço que se paga para ser o discípulo de Jesus. E Jesus ainda fala sobre o custo do desapego. Jesus fala no versículo 33 que qualquer um de nós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. São 3 custos para que você seja um discípulo de Jesus: o custo do amor, o custo do sofrimento e o custo do desapego. Você precisa passar por estas 3 condições se você quer ser um discípulo de Jesus. Jesus deixa bem claro que este homem do versículo 21, ele se escandaliza diante das angústias e das perseguições por causa da palavra. Não é qualquer angústia, não é qualquer perseguição. Essa pessoa sobre quem cai a semente do solo rochoso, ela, diante das angústias e das perseguições por causa da palavra, ela não perdura. E muitos irmãos têm a falsa ideia de que estar em Cristo é você viver dentro de uma redoma em que você não vai sofrer, em que você não vai ter dificuldades, em que você não vai adoecer, em que você não vai ser perseguido. E Jesus deixa bem claro que é totalmente o contrário, que seguir Jesus, abraçar Jesus na fé, é você aceitar a posição de que aquela condição é uma condição de Cristo, ou de cristão. Ser cristão é provar do que Cristo provou, é ter Cristo como o maior amor, é ter Cristo como um possível sofrimento, e é ter Cristo como um viver desapegado. Este solo sobre o qual caiu essa segunda semente, ou essa segunda condição, é alguém que abraça a Cristo de uma forma precipitada. Mas também nós poderíamos falar sobre um terceiro possível resultado de nós semearmos a palavra. Vimos em primeiro lugar que a palavra de Deus pode ser semeada e não ser compreendida. Vimos em segundo lugar que a palavra pode ser semeada e pode ser aceita de uma forma precipitada. Mas também um terceiro possível resultado de quando nós semeamos a palavra é que o evangelho pode ser recebido, mas com a motivação errada. Versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Um terceiro possível resultado de quando a palavra é semeada é que o evangelho ele pode ser recebido, mas com a motivação errada. O terceiro tipo de solo aqui, ou o terceiro brotar dessa semente, é uma que brota entre os espinhos. E como eu expliquei no começo, por mais que a terra fosse arada, por mais que a terra fosse preparada, não era possível do semeador prever possíveis espinhos que brotariam juntos com a semente. Não tinha como o semeador prever os abrolhos e as ervas daninhas que brotam junto da semente. Todo semeador sabe que ele não pode apenas
arar a terra e jogar a semente. Ele precisa, durante o processo de crescimento do fruto, ele precisa continuar na manutenção da terra. Precisa estar ali constantemente, observando matos, observando ervas que crescem juntos da sua semente que foi plantada. Essa semente, essa terceira semente, ela cai entre os espinhos e cresce entre os espinhos, mas ela não consegue se desenvolver porque o crescimento e o desenvolvimento é sufocado pelos espinhos. Jesus compara estes espinhos aqui na parábola como sendo os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas. E você deve estar lembrado que quando Jesus fala lá em Mateus sobre as solicitudes da vida, Jesus fala muito bem, e Jesus não nos censura diante das solicitudes da vida. É lícito nós nos preocuparmos com a vestimenta, com a comida, com as nossas necessidades. O problema é quando estes cuidados, quando estas solicitudes, elas tomam conta do nosso coração a ponto de sufocar a semente da palavra de Deus. Esta é a condição dessa terceira semente. Alguém que recebe a Deus, que recebe a Cristo, mas ela tem uma motivação errada, porque logo a fascinação, logo os cuidados do mundo vêm e crescem juntos da semente do Evangelho. E a Bíblia, por vários momentos, elas falam sobre o grande perigo que está por trás da fascinação pelas riquezas. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 até o versículo 10, abra comigo, primeira epístola de Timóteo, ou primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos a partir do 6 até o versículo 10, Paulo está ali falando sobre as riquezas, e veja o que ele diz, 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Observe que o texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quantas pessoas, querendo ficar ricas, e Paulo diz aqui, caem em muitas ciladas, Provérbios capítulo 30, versículos do 7 até o versículo 9, Provérbios 30, versos do 7 ao 9, diz assim: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. E aí o escritor de Provérbios vai dizer qual é o perigo de estar entre o extremo da riqueza e o extremo da pobreza. Ele diz assim: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. O escritor de Provérbios está dizendo que nem é bom o extremo da riqueza e nem é bom o extremo da pobreza, porque eles guardam consigo problemas, guardam consigo preocupações e afastamentos de Deus e problemas diante de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 57.
Lucas 9 e 57. Lucas 9, 57. Quando um certo discípulo, ou um cidadão, chega para Jesus, se oferecendo para ser o seu discípulo, Lucas 9, 57 diz: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. E a resposta de Jesus é: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está deixando bem claro para esse discípulo entusiasmado que talvez Jesus não tenha algo a oferecer para ele. Até as raposas têm onde repousar, até as raposas têm as suas tocas, até as aves dos céus têm os seus ninhos, mas Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus era um mestre que não tinha a oferecer bens para os seus discípulos. Esta semente aqui, essa terceira semente, ela cai sobre um solo que será acompanhado por algumas preocupações, ou melhor dizendo, por alguns espinhos que Jesus prefere explicá-los como sendo as fascinações das riquezas e também os cuidados deste mundo. Muitos têm a mensagem do Evangelho sufocada, porque acompanham a Jesus, mas pela motivação errada, não imaginando que seguir a Jesus possui alguns percalços, que seguir a Jesus é encarar as preocupações, é encarar as dificuldades da vida, sem esperar muito dessa vida. Irmãos, é um grande perigo para nós não atentarmos ao fato de que muitos de nós podemos estar domingo após domingo, culto após culto, ouvindo sermões, tirando talvez benefícios para a nossa vida ética dos sermões que nós ouvimos, mas estarmos com o nosso coração muito mais preocupado com as solicitudes, muito mais preocupados com a nossa vida aqui na terra, do que de fato com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é perdurável, com o Evangelho, com aquilo que de fato deve ser a preocupação das nossas vidas. Talvez nenhuma outra geração esteve tão preocupada e tão enraizada com este mundo como é a nossa geração. Muitos de nós estamos orando a Deus sobre o nosso futuro, sobre os nossos bens, sobre o nosso bem-estar, mas poucos de nós estamos preocupados com o nosso crescimento e com o nosso desenvolvimento espiritual. Quer uma prova disso? Você que tem filhos, você ora muito mais para que o seu filho seja bem sucedido aqui na terra, ou para que o seu filho seja bem sucedido nos céus? A sua maior preocupação é com que o seu filho seja salvo, ou com que o seu filho seja um médico, seja um advogado, um engenheiro, tenha um bom nome para você mostrar aí diante dos seus colegas? Irmãos, a nossa preocupação maior deve ser naquilo que é eterno. E lembre que Jesus disse que se nós priorizarmos o que é eterno, todas as coisas nos serão acrescentadas por tabela. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O princípio, o primoroso a nós buscarmos é aquilo que é eterno, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas há um quarto solo sobre o qual a semente cai, ou há um quarto possível resultado do semear da palavra. Em primeiro lugar, nós vimos que a mensagem ela pode ser semeada e pode ser não compreendida. Vimos em segundo lugar que a mensagem ela pode ser recebida de uma forma precipitada. Vimos em terceiro lugar
que a mensagem ela pode ser recebida com a motivação errada, mas em último lugar, nós podemos dizer que a mensagem pode ser recebida e pode produzir a salvação eterna. O quarto solo sobre o qual cai a mensagem do Evangelho é aquele solo sobre o qual vai produzir a mensagem ou vai produzir o fruto de uma forma correta. E lembre muito bem, os 3 solos sobre os quais nós falamos, ou os 3 corações sobre os quais nós falamos, não são pessoas salvas. Por mais que alguém não compreenda, por mais que alguém receba, tenha um certo crescimento, por mais que alguém receba a mensagem e com o tempo seja sufocada a mensagem, lembre, essas pessoas não são pessoas salvas. João Calvino acreditava que existia fé temporária. Pessoas podem crer por um certo tempo, e esta é a parábola, essa parábola é a prova disso. Pessoas podem acreditar por um determinado momento, mas a fé que salva é aquela fé que perdura e que produz frutos. Este quarto solo sobre o qual cai a semente, este sim é o coração da pessoa que é salva. Talvez aqui, fazendo parte da Diadema nesses mais de 20 anos, você que está aqui há esse tempo todo, talvez você tenha visto pessoas passarem por aqui, passarem alguns anos como crentes, servir na igreja, pessoas vigorosas, que você olha e diz, glória a Deus pela vida desse irmão, mas pessoas que esfriaram com o tempo, pessoas que demoraram, outras pessoas que foram por menos tempo, mas essas pessoas são as pessoas dos solos anteriores, são pessoas que talvez cresceram com vigor, mas diante das preocupações, diante dos problemas, elas abandonaram a fé. Mas os verdadeiramente salvos são estes aqui que produzem a 100, a 30 por 1. São estas pessoas que realmente frutificam e permanecem. São aquelas pessoas que não importam as preocupações, não importa as dificuldades. Essas pessoas, diferentemente daquelas que caem sobre a pedra, elas estão firmadas, elas são alimentadas e elas crescem e vão produzir, não importando as dificuldades, não importando os espinhos, não importando as ervas daninhas que o acompanham. Todo crente, ele frutifica. Alguns vão frutificar mais, outros vão frutificar de uma maneira mediana, outros vão frutificar de uma forma menor. É por isso que Jesus fala aqui a 100, a 60 e a 30 por 1. Alguns vão frutificar de maneiras diferentes, mas todo cristão, ele é frutífero. Todo cristão fiel é frutífero. Não existe fidelidade estéril. Todo cristão que é fiel a Deus, ele vai frutificar. Alguns vão frutificar muito, outros vão frutificar poucos, mas todo cristão que é fiel, ele irá frutificar. Frutificaremos de maneiras diferentes, mas frutificaremos. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam aqui que seriam mais 3 tipos de solos: o que produz muito, o que produz medianamente e o que produz pouco. E é importante nós ressaltarmos que dos solos vistos agora, esse é o solo ideal. Este é o solo que de fato vai produzir para a salvação. E não existe uma parte tão importante como esta nessa parábola. Nós não devemos nos contentar em termos talvez uma boa doutrina, sermos preparados, conhecendo as Escrituras. Nós devemos sempre nos preocupar, ou sempre nos perguntar: será que eu tenho frutificado?
Será que a minha vida tem dado frutos dignos da vida eterna? Na verdade, esta parábola deve ser um espelho diante de nós, mostrando em qual condição nós estamos aqui desta parábola contada por Jesus. Nós devemos olhar para esse texto, devemos olhar para o que Jesus contou aqui e observarmos se a nossa vida tem de fato se encaixado, se enquadrado naquilo que a Escritura diz. Será que a minha fé não é apenas passageira? Diante do próximo sufoco dos espinhos da vida, será que eu não vou sucumbir na fé? E Jesus fala aqui que só existe um solo, só existe um coração sobre o qual a palavra de Deus vai ficar, vai permanecer e vai frutificar. É importante nós sabermos em que local eu estou, em que condição eu estou, como que eu estou na minha fé, como que eu estou frutificando na minha fé. Lembre, alguns vão demorar, outros vão ser por pouco tempo, mas devemos ser como esse terceiro solo, que frutifica e que dá frutos a 100, a 60 por 1. Que Deus então nos abençoe e que seja conosco aqui diante do que a palavra de Deus diz. Pastor Cláudio vai ter a palavra, que ele vai trazer aí os pedidos de oração, os irmãos que fizeram pedidos no chat e também os irmãos que vão fazer os pedidos aqui.